Ô, Cíntia, das secretarias da prefeitura, quais estão sem representante aqui? Agora deu, Leandro. Deu? Deu coro já. Então, ótimo. Então, Cíntia, eu te pedi o favor para você citar o nome das pessoas e citar também quais são as atas, quais dias são, novamente, e quem esteve presente na reunião, por favor, se manifestar pela aprovação ou não da ata, que já foi encaminhada, né, lá no grupo para todos lerem previamente. Boa tarde a todos. São duas atas, uma do dia 4 de fevereiro e outra do dia 1º de julho. Eu vou fazer primeiro. Você acha melhor separar, Leandro? Ou chama igual a gente tem feito ultimamente? Não, para poder a gente ser mais célere, né? A gente chama o nome, a pessoa fala se está aprovado ou não as duas atas, e caso tenha, por exemplo, se ela esteja aprovando só uma, ou aí ela manifeste, entendeu? Se Tá ela falar jóia. que está aprovado, está aprovando as duas. Caso não seja as duas, ela fala aprova do dia tal e explica por que a outra não. Tudo bem. Só para a gente não repetir tudo, não fazer duas vezes. Beleza. Adalberto. Oi, vocês estão aprovando as atas, não é isso? Isso. Tudo bem, ok, aprovadas. Alexandre. Aprovado. Charleston. Aprovado. Daniel. Daniel. Diego. Diego Ramos. É você mesmo. Obrigada. Gileno. Aprovado, Cíntia. Jaqueline. Aprovado. Leandro. Aprovado. Leopoldo. Aprovado. Luciano. Aprovado. Mariana Ramos. Pessoal, eu vou me abster dessa vez, porque eu não consegui ler. Tá jóia. Marina. Aprovado. Matheus. Cunha. Aprovado. Matheus Soares. Matheus Soares. Micaela. Aprovado. Newton. Aprovado. Rosângela. Aprovado a ata do dia 2, porque a de julho eu não estava presente. Tá, obrigada, Rosângela. Sônia. No caso, faltou a Sônia, o Daniel, na votação. Eu não sei se é porque... Eu vou chamar de novo, né? Daniel voltou. E o Matheus Soares. O Daniel, a conexão dele parece que tinha caído, ele voltou. Repete. Estão me escutando aí? Sim. Desculpa, a minha conexão realmente caiu. Aprovada ambas as atas, porque eu participei das reuniões. Obrigada, Daniel. Então, ficou faltando só a Sônia e o Matheus. Matheus Soares. Matheus Cunha já votou. A Sônia manifestou pelo chat, aprovada. Obrigada, Sônia. Falta quem, Cíntia? O Matheus Soares, que é do Desenvolvimento Social. Matheus, você está ouvindo a gente? Ele deve ter dado uma saidinha.
O Diego Pessoa também manifestou aqui na aprovação da ata do 1º de julho, no chat. Ok. Cíntia, manda uma mensagem para o Matheus e pede para ele, na hora que ele puder, ele manifestar aqui para a gente. Tá joia. Obrigada, gente. Boa tarde. Pessoal, dando sequência aqui, nós vamos falar sobre a data da 3ª audiência, mas antes disso, na 2ª audiência pública, nós tivemos um pedido, né, do movimento Salve Santa Luzia, de estar participando aqui das nossas reuniões. Eu encaminhei uma CI para a Procuradoria, questionando sobre o aspecto jurídico, né, de como fazer, para a gente ter um representante a mais da sociedade civil. Acredito que não tenha problema nenhum, imagino que é só uma alteração mesmo do decreto. A Cíntia hoje perguntou para o Matheus está até presente aqui, se ele quiser também complementar alguma coisa, se já havia essa resposta, mas a Procuradoria está com uma demanda enorme lá, de trabalho, ainda não pôde responder essa pergunta nossa. Mas, oi, Matheus, quer completar, por favor? Pode comentar. Não, Leandro, boa tarde, primeiro a todos. Só confirmando mesmo as informações que você passou. Infelizmente, a gente recebeu demanda, mas ainda não conseguimos responder, porque tivemos alguns remanejamentos internos, algumas trocas de doutor, né, de procuradores, e nós estamos com a demanda, absorvendo a demanda de colegas que saíram, então, assim, é urgente e sim dizer. Mas, assim que eu tiver responder, eu já priorizei a demanda, conversei com a coordenação e eu consegui resolver isso. Sim. Obrigado, viu, Matheus? Como a nossa próxima reunião do núcleo é só daqui um mês, já vai estar em setembro, ou seja, já bem próximo do final do nosso cronograma para entrega do projeto de lei na Câmara, eu convidei hoje o Glaucon para estar participando com a gente mais uma vez. O Glaucon é representante lá do Movimento Salve Santa Luzia, tá? E eu gostaria de levar a apreciação do núcleo com relação à inclusão do Salve Santa Luzia nos trabalhos de revisão do plano diretor. Que aí a gente já consta isso em ata e encaminha também junto para a Procuradoria se teve a aprovação ou não aqui do núcleo, né? Visto que o trabalho já começou, apesar de que eu acho que mais um representante da sociedade civil vai, na minha opinião, vai estar agregando aqui ao nosso trabalho. Então, eu gostaria que a Cíntia, ela, mais uma vez, passasse pelo nome de todos vocês aqui, que vocês se manifestassem pela aprovação da inclusão do Movimento Salve Santa Luzia aqui no Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor. Ok? Pode perguntar ao contrário também, se alguém se opõe, né? Porque eu acho que... Pode também, se alguém se opõe. Eu não gosto muito de fazer a pergunta contrária quando está online, porque às vezes tem alguém que pode não estar ouvindo, e aí, né? Não, faz sentido, sim. Então, vamos lá. Quando está presencial, a gente fala lá, quem se opõe. Beleza. Online tem um negócio de, às vezes a pessoa não está ouvindo. Acho que vai ser rapidinho, vai ser importante a gente constar isso em ata, encaminha para a Procuradoria, aí, se tendo a aprovação, a Procuradoria vai só alterar mesmo o decreto, e o decreto já vai ser publicado, e a partir daí o Salve Santa Luzia pode participar oficialmente. Alguma dúvida, gente, antes da Cíntia começar? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa. Bom, então vamos lá. Cíntia, você... Só para registrar também que o Matheus Cunha, ele já manifestou aqui no chat. Desculpa, Soares. Matheus Soares. Ok, obrigado. Adalberto. Aprovado. Alexandre.
Aprovado. Andréia, Aprovado. Charleston, Aprovado. Daniel, acredito que é o problema da conexão dele mesmo. Então, tá paradinho aqui de novo. A imagem dele tá congelada para mim. Uhum. Diego, Pessoa, Diego Ramos Diego Ramos, aprovado. e Diego Pessoa, Também aprovado. Gilene Eduardo, Aprovado, Cíntia. Jaqueline, Aprovado. João Simões, Eu vou votar com relação de julho, porque de fevereiro eu não estava presente, tá? De julho aprovado. Obrigada, João. E quanto à inclusão do movimento Salve Santa Luzia, com a participação no núcleo? Desculpa, aprovado também. Obrigada. Leandro, Aprovado. Leopoldo, Aprovado. Luciano, Aprovado. Mariana Ramos, Aprovado. Marina Soares, Aprovado. Matheus Cunha, Aprovado. Matheus Soares, Aprovado. Milton, Aprovado. Rosângela, Aprovado. Simone, Aprovado. Sônia, A Sônia escreveu no chat, a Sônia Araújo, que aprova também, tá, Cíntia? ótimo. Então já foi todo mundo já. Ok, Cíntia, obrigado. Como a ata demora um pouquinho para ficar pronta, e também para a gente ter a aprovação da ata, posteriormente aqui pelo núcleo, eu vou te pedir para você fazer uma CI para a Procuradoria, informando que houve a votação com relação à inclusão e que foi aprovada pelo núcleo gestor, em complemento à CI anterior, tá bom? Tá certo, beleza. Pessoal, agora, antes da gente entrar aqui para a apresentação da proposta geral de estruturação territorial, né, que foi o trabalho feito pela equipe técnica durante as 3 ou 4 reuniões aí, entre a reunião anterior do núcleo e esta, a gente já está aqui trabalhando a data da nossa terceira audiência pública, que vai estar muito provavelmente, que vai ocorrer muito provavelmente no meio do mês de setembro, ok? A gente tinha uma previsão de uma audiência para o fim de agosto, mas a agência metropolitana, ela está com um volume de trabalho bem grande e numa conversa nós achamos que se a gente levar mais ou menos do meio de setembro para frente, nós vamos estar aqui com a proposta mais madura para apresentar para a população, ok? Só queria informar para vocês, né, vocês já terem em mente aí, e essa terceira audiência provavelmente vai ser no SESC novamente. A segunda acho que deu muito certo, ficou bem organizada. Dessa vez nós vamos também, além dos cartazes que a gente já coloca, nós estamos providenciando faixas também que vamos colocar pela cidade, tá? E se tiver outras ideias que forem possível do poder público estar fazendo para a gente conseguir alcançar mais pessoas, são sempre bem-vindas. Alguma dúvida com relação a isso? O Glaucon falou aqui sobre carro de som. Leandro. Nós não temos esse serviço contratado, Leandro. viu, Glaucon? Mas a gente pode olhar se a gente consegue de alguma forma. Oi, doutora Andréia. Sim. Ô, Leandro. Estamos sentindo sua Andréia, falta, viu, falando. doutora Andréia? Eu não me lembro. Uma boa tarde para todos, tudo bem? Só uma dúvida, eu não me lembro, na última audiência a gente utilizou aquele recurso de outdoor? Eu acho que sim, né?
Outdoor nós não usamos nenhuma vez. Nós usamos, foram cartazes, né, que nós colocamos nas unidades públicas Porque tem e um... redes sociais. né? Sim. A prefeitura, ela Entendi. não tem Porque tem um agência de outdoor publicidade com a contratada. localização de... Ah, tá. Porque tem alguns outdoors na cidade que são muito bem localizados e que, de repente, já que não tem essa questão, né, mas acho que é a título de contribuição mesmo, que, de repente, poderíamos aí colocar 2, 3 outdoor ao longo de alguns lugares aí que a população vai ter acesso. Uma ideia mesmo, sabe? Sim, podemos olhar sobre isso, mas acredito que vamos ter que licitar. Não sei como é que é. Eu acho que deve ter mais de uma empresa de outdoor na cidade. Acredito que, como não tem um contrato ativo, né? Vou consultar sobre isso, tá, doutor? E trago aqui também Sim, pra tá gente. Tá ok. Tá ok. Sobre esse assunto, mais alguma dúvida, alguma contribuição, comentário? Acho que lembrar que sempre você pode fazer os convites também diretamente, viu, Leandro? Principalmente para as lideranças Os ali, né, convites para os são feitos movimentos. também, tá? Tem uma Isso. lista de entrega, os convites são entregues. Nós convidamos todos os vereadores, todas as vezes, as autoridades, promotor de justiça, polícia, a gente sempre, representante, né, polícia civil, polícia militar, são sempre convidados. É importante porque eles acabam também mobilizando de alguma outra forma também, então é importante. Tá? Sim. Também colocamos cartazes nas entidades representativas, né? Então, colocamos cartazes na OAB, as entidades todas que compõem o núcleo gestor recebem os cartazes, são colocados lá e ajudam também a divulgar. Sim. Eu pensei na Avenida Brasília, Leandro, porque eu acho que o distrito ele é muito grande e a Avenida Brasília, o comércio é muito ativo. Pensei a gente ser disponibilizado um número maior de como é que fala, desses panfletos, dos informativos, para a gente passar no comércio mesmo aqui e ir deixando um pouquinho, não muito, né? Eu poderia ficar em cargo disso aí, pegando da Avenida Brasília ela aqui do início ao fim aqui, comércio por comércio, para não ter desperdício de informativo, né? Alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que essa terceira audiência é importante a gente divulgar bastante mesmo. Sim, vamos procurar dar o nosso máximo. Nós também entregamos nesse mês que passou cartilhas do nosso plano diretor no terminal do MOVE, junto com o jornal da prefeitura, foram entregues lá, o Diego ficou responsável por esse trabalho, acho que foram mais de 600 cartilhas entregues, esse mês vamos repetir, então estamos tentando fazer o máximo aqui, tá? Leandro, foram 1.200, foram distribuídas ao longo da cidade, tá? Não foi só no MOV, não. Comércio também possivelmente deve ter recebido também. Sim, é porque o MOV vai a quantidade maior, mas realmente em todo local, né, que é deixado o jornal da prefeitura, também deixamos a cartilha e vamos repetir esse trabalho. Bom, vamos dar seguimento aqui, agora vamos para a pauta da apresentação da proposta geral de estruturação territorial e zoneamento. Eu vou passar a palavra para a agência metropolitana aí, para publicar o mapa aqui para a gente começar a conversar, tá bom? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vocês conseguem ver a Santa Luzia aí na tela? Sim. Bom, a gente tinha uma proposta, né, de estruturação territorial, que não é novidade para ninguém, né, que a gente tinha trabalhado nela, né, que é essa aqui, tá? Que é a proposta geral.
ela não só dividiu as áreas urbanas das áreas rurais, como ela avançou um pouquinho já na sua concepção, por conta do esforço da equipe técnica da prefeitura, né, e dos grupos que foram formados aí no grupo, tanto de estudos ambientais quanto de estudos culturais, né, trabalhando em paralelo. O grupo de habitação também continua trabalhando em paralelo aí ao núcleo gestor, né? Então, ela dividiu as áreas urbanas e as áreas rurais, né? O que está marcado de vermelho mais forte, maior aqui ao sul, né, do município, no contorno, aí é o perímetro urbano da cidade, né, e aqueles que estão marcados também de vermelho com rosa no seu interior, mais para o norte ali, são as áreas urbanas isoladas, né, que estão ali dentro da porção norte ali do município, que foi considerada a área rural. Então, a gente tem 4 grandes áreas, né, delimitadas, né? As de rosa são as áreas urbanas, as de roxo são as áreas de expansão urbana, que estão sem ocupação ou pouco ocupadas, né? Ou com menor ocupação, né? Com a densidade pequena de ocupação. As áreas de interesse ambiental, que por condições naturais, geofísicas, né, tem algumas maiores restrições para o parcelamento do solo, e elas, tanto a de expansão quanto as de interesse ambiental, elas integram, né, as áreas urbanas. Então, o município ficou praticamente dividido ao meio, né? É como se a gente tivesse ali a referência do Rodoanel, né? Que passa ali em amarelo, tá vendo? Praticamente o Rodoanel ele tá sendo um bom, apesar de não ter uma coincidência tão completa com o limite dele, mas acabou ficando dividido, né? A parte sul do município é a parte urbana, né? E a parte norte é a parte rural. E aí, para essa delimitação, a gente usou uma série de reuniões, uma série de encontros, né? A gente tem um produto 2, que é o produto da legislação, a gente tem um produto 3, que é o produto diagnóstico técnico territorial, que foi já motivo de audiência pública. Então, as justificativas, né, para a escolha dessas 4 grandes áreas e dos perímetros, elas estão nesses produtos, elas vêm desde esse produto e vai ser consolidada num 4º produto, que vai ser entregue no final desse mês para o município. E aí lá tem todas as justificativas, os estudos que foram feitos, os motivos por que foram escolhidas essas 4 grandes áreas e os perímetros, tá? Aí tem diversas bases geográficas e estudos que foram feitos, que a gente utiliza, isso também está tudo listado, né? Assim como a gente trabalha aqui, né, com os estudos de potenciais urbanos e rurais que a gente viu, né, as unidades de conservação, sítios arqueológicos, as cavidades, mapa de vegetação nativa, mapa de uso do solo. Aí nas camadas de ameaça ao desastre natural, a gente tem o estudo do CPRM, as camadas do CISEMA de subsidência kárstica, né? Movimento de massa, enxurrada, inundação, declividade. A gente trabalhou também com a questão das infraestruturas, né? Os distritos industriais, das ETs, dos estabelecimentos de saúde, de educação, onde tem rede de água, onde não tem rede de água, onde tem coleta, onde não tem coleta de
esgoto, né, e tratamento de água e de esgoto com os dados da Copasa. A gente trabalhou também com estudos específicos que foram feitos pela Prefeitura Municipal, para dar suporte, né, ao nosso trabalho aqui de delimitação. E aí, agora, o que a gente tem feito é detalhar internamente essas grandes manchas aí, todas vão ser preenchidas, né? Então, a gente tem um mapa mais completo, né? E aí, agora, o que a gente está fazendo é preenchendo esses vazios, né? De modo que, ao chegar no final, nosso mapa vai ficar todo coloridinho, né? Todo representado ali pelas propostas que a gente tem estudado. Então, a gente está chegando mais ou menos com essa cara que vocês estão vendo aí. Agora a gente está, né, fazendo o trabalho de detalhar essas áreas que vão significar o zoneamento mesmo, que a gente vai apresentar lá na audiência pública próxima e discutir, e vamos continuar discutindo aqui sempre que a gente tiver uma evolução, tá? Então, se eu desligar o layer aqui da estruturação, a gente vai ver que faltam alguns vazios ainda que não estão preenchidos na proposta e que ainda faz parte do desenvolvimento do trabalho que a gente está fazendo. Tá? Então, o que a gente está trabalhando a reunião agora é entender um pouco mais as semelhanças e as diferenças do território. O que já está definido, entender quais são as características de cada região e tentar agrupá-las, ainda sem pensar em critérios urbanísticos, parâmetros urbanísticos de crescimento, só agrupá-las por categorias que depois vão se transformar em categorias de zoneamento, tá? Então, a gente está tentando agrupar para depois ver se a gente pode, ao máximo, tentar simplificar essas categorias para, na hora de uma aprovação de um projeto, de um empreendimento, alguma necessidade de dinâmica da cidade, né, em relação ao crescimento, a relação ao controle, seja mais fácil a gente ter um entendimento mais fácil da legislação. Então, a gente vai tentar simplificar ao máximo, criar menos quantidades de tipos de caracterização diferente, o que, embora em Santa Luzia seja um pouco difícil, porque é uma cidade que tem muita coisa, né? Não é muita coisa que eu falo assim, tem características tanto culturais como industriais, né? É um território recheado de elementos aí que não são toda a cidade que tem, né? Culturais, também ambientais, né? E de habitação, né? Também, assim, é sortido. Mas a gente vai tentar ao máximo simplificar para que fique mais fácil da população geral e daqueles que lidam não só na aprovação por parte da prefeitura, mas aqueles que querem empreender também na cidade. Então, esse é um foco do nosso trabalho desde o início, está lá naqueles princípios, né? Que a gente passou lá desde a primeira reunião que a gente teve. Então, a gente identificou algumas semelhanças, tá, pessoal? Eu vou abrir aqui os zoneamentos, as categorias, a gente está chamando de zona urbana 1, 2, 3, 4 e 5, por enquanto. Já tem alguma distinção de padrão de ocupação, e aí também no produto 3, a gente fez um estudo das tipologias, né? Que é esse estudo aqui, das tipologias dos parcelamentos, né? Tanto em relação à infraestrutura, aqueles que são mais frágeis, o tamanho médio de lote, aqueles que têm mais características de aglomerados, né? São mais frágeis, aqueles que estão mais consolidados, outros que ainda estão mais vazios. Então, a gente foi agrupando isso
de uma forma que vai facilitar também na hora da gente chegar num resultado mais trabalhado, mais final mesmo, né? Assim, vai embasar um pouco essa proposta de zoneamento, tá? Então, isso também foi um trabalho que foi feito, né? A gente separou aqui o que é grande equipamento, né? Quais são aqueles que são privados, quais são aqueles que são públicos, os aglomerados históricos, aqueles que têm característica mais de chacreamento, né? Os que têm lotes médios, mas com menor infraestrutura. Então, foi feito um estudo detalhado que foi corrigido pela prefeitura. Então, recentemente, a gente recebeu as correções do P3 e vamos, a cada vez mais, tentar melhorar os estudos aí, que são subsídio para a gente ter uma proposta mais assertiva no final. Tá? Só para relatar. Então, a gente começou a partir desses estudos todos e também com aquela metodologia que a gente usa, de usar o saber mesmo das pessoas, dos técnicos, né, da prefeitura, a gente foi agrupando essas zonas. Então, a gente teria uma primeira zona, que é essa zona de lotes menores, com maior infraestrutura, e, de certa forma, mais consolidadas, né? Então, elas têm uma característica bem forte no distrito de São Benedito, mas existem outras regiões da cidade também que têm essa característica. Então, a gente foi agrupando. Eu acho que eu fui avisado aqui que vai terminar a chamada. Vocês querem já trocar o link de uma vez? Talvez fosse melhor, né? Continue ainda. Tem 10 minutos. Tem 10 minutos? Tá. A gente te avisa quando... Tá bom. Então, a gente vê aqui que tem... Faltando 2. Tem essas... deixa eu botar os nomes dos bairros, que aí vai facilitar aqui para a gente. Então, que tinha uma mesma característica ali na Morada do Rio, no Frimisa, né? Aqui no Bom Destino, na Duquesa, nos bairros ali de Baronesa, esse conjunto todo aqui do São Benedito, Dona Rosarinho, Imperial. Não é que é igual, não, tá, gente? Mas tem lotes pequenos e, de certa forma, está consolidado com uma infraestrutura básica implementada, né? Não quer dizer que não tenha alguma carência de infraestrutura ou que tenha infraestrutura completa, não. Mas tem uma certa semelhança que pode facilitar a gente na hora da gente escolher lá os nossos critérios os nossos índices de uso e ocupação, tá? Lá na frente. Então, tem uma segunda deixa eu abaixar, uma segunda zona urbana, que são de lotes médios, tá? Que é esses amarelinhos, por enquanto. Então, eu vou chegar mais perto aqui para vocês terem uma ideia. Que seria uma zona urbana 2, né? E que são áreas, esses amarelos aí. Está demorando um pouquinho a carregar aqui para mim, para vocês deve estar demorando também. As áreas que têm lotes médios, né? E que foram identificadas com a possibilidade de adensamento, né? Que ainda tem áreas ali para serem adensadas, né? E que tem uma infraestrutura urbana que permite, né, esse adensamento, tanto vertical quanto horizontal, né? Então, a gente está mapeando para ver quais áreas que têm maior possibilidade de serem adensadas em função tanto da capacidade de suporte da cidade, né, de infraestrutura, tanto em relação ao que está ao entorno delas também, né? Critérios de relacionamento, né, com o que está em volta, tá? Não quer dizer que na área 1 não seja possível adensar também, não, nem construir mais, mas que ela poderia ter um incentivo maior à construção, tá? A zona 3, ela ficou específica ali do Bonanza, porque é um bairro que a gente vai ter que ter um olhar diferenciado, porque ele tem uma característica diferente dos outros, realmente, né? São lotes ali de 400, 500 metros ali,
ainda com pouca infraestrutura, que tem uma conformação diferenciada na cidade, assim como a região de Chacras também, né? Que a prefeitura está desenvolvendo um estudo específico para a região de Chacras, que também ganharia, então, um status especial no nosso... Diferente, né? Não é especial, mas diferente teria uma categoria específica, né? Tanto Bonança quanto a região de Chacras. A gente tem uma quarta categoria, que acontece em menor escala, de lotes médios com menor infraestrutura, mas que têm características geofísicas que dificultam o adensamento, né? Assim, questões de declividade, questões de dificuldade de se implementar a infraestrutura, né? Onde que seria desejável não se adensar tanto. Então, teria um maior controle do adensamento em função das dificuldades de se parcelar, que seria essa zona urbana 4. Aí ela está aqui no Nova Esperança, no Pantanal aqui, né, no Industrial Americano, no Duquesa 2. Deixa eu ver se tem mais bairros aqui. Até agora foram esses que a gente identificou, tá? Que teriam essa característica de um pouco mais restritiva em função das dificuldades mesmo do adensamento. Uma terceira... Ô, Leopoldo, dá licença, só para interrompendo você. Esse que você falou aí, que é essa zona 4, é porque falhou a ligação aqui. Ela é que cor aí no mapa? Que eu não tô, eu tô no Eu vou celular. tentar mudar a cor dela, porque ela está em menor quantidade e ela está num marrom meio claro aqui. Vou ver se eu coloco ela de, sei lá, vermelho. Pode tentar apagar as outras também, Léo. Só temporariamente para ver ali, que é pouquinho. Ficou mais claro. Agora eu botei de vermelhão. É porque, como são muitas zonas... Agora sim, eu entendi. Agora deu para... Pantanal, Industrial Americano, Duquesa 2. São áreas muito declivosas e que se tem uma dificuldade maior de infraestrutura urbana. Então, se achou aconselhável não adensar tanto, tá? Por enquanto, foram essas que a gente identificou. A gente tem uma outra, uma quinta zona, tá? Que são essas zonas em azul, que são áreas que se achou interessante. Primeiro, elas têm 3 características diferentes. São condomínios, né? Áreas do tipo de condomínio, de lotes grandes. A maioria, mais ou menos, ali de 800 a 1.000 metros quadrados para cima, né? De condomínios que já estão implementados, com infraestrutura muito boa, e áreas em que se vislumbrou essa possibilidade de se ter um adensamento menor, mas com esse tipo de tamanho de lote, pelas restrições ambientais que elas já existem nelas, né? Quer dizer, não seria proibido, né, parcelar, pelo contrário, né, a gente está induzindo a ocupação, mas uma ocupação de lotes pequenos, devido às características físicas e geográficas, né, e todos os estudos que foram feitos, seria mais interessante ter uma densidade menor, tá? O pessoal está avisando aqui para mudar de sala, vou parar aqui, a gente troca e depois eu continuo. Chegou o nosso 2 minutos aí, Léo. Tá certo. Vamos mudar então, né? Tá.
Quando eu puder começar, você me avisa, Leandro, se tiver todo mundo na sala aí. Pode começar, já tem 20 pessoas de volta. Tá. Então, essas áreas de lotes maiores e uma densidade menor, elas acontecem aqui na Fazendinhas do Barão, né? Que já tem uma característica de chacreamento ali, em área de expansão urbana atualmente, que está menor que o módulo rural, né? Embora não seja um condomínio implementado, como, por exemplo, ali no Chácaras do Retiro do Recreio, né? Estância dos Lagos também, que tem essa categoria. A gente tem uma área grande aqui também, de expansão urbana, que também foi verificada essa característica, né? De lotes grandes. Deixa eu apagar um pouco as áreas de diretriz especial aqui, porque a gente ainda vai chegar nelas. Então, aqui próximo aqui ao Recanto da Mata também, né? Teria essa característica também de ter um adensamento menor, mas também possibilitando, né, o parcelamento, né? Nessas duas áreas, tanto ao norte do Recanto da Mata, quanto ao sul do Recanto da Mata, até o Tamanduá aqui, né? Também teriam essa característica, né, de uma área mais montanhosa, mais declivosa, mas que pode ter ali um parcelamento de lotes maiores, né? Então, vem numa sequência aqui, e isso acontece também aqui no Bela Vista, né? E também acontece aqui na região aqui do Canto da Mata, Canto da Serra, se não me engano, Canto da Serra. Então, a gente tem essa quinta classificação. Alguns já implementados, outros em implementação e outros ainda vazios, né? Então, essa ocupação menos densa também está prevista nessas áreas. Fora isso, a gente tem, então, as áreas dos distritos industriais, né? A gente já conseguiu os limites dos distritos, né? Então, já estão... vão continuar sendo os distritos industriais, né? Algumas áreas também de institucionais para atividades econômicas, como, por exemplo, a sede lá da prefeitura da FEMISA, né? Que houve uma discussão interessante do futuro da área, né? Que poderia... em algum momento não ser mais prefeitura e ser utilizado como parque industrial, né, ou para algum tipo de atividade, pela proximidade, né, e pelo eixo viário ali do distrito distrito industrial, né. Tem algumas áreas que a prefeitura vai adquirir ou vão ser doadas também, que foram caracterizadas como interessantes para a desenvolvimento de atividades econômicas, né? Então, a maioria das áreas roxinhas aqui do mapa, né, elas são aí áreas já mapeadas para o desenvolvimento de atividades econômicas, né? Existem outras áreas que podem ser incluídas, mas a gente ainda não conseguiu avançar além disso que está aí mapeado, né? Mas, por exemplo, né, tem uma área aqui do lado do Bom Destino, né, que foi no eixo da BR 381 aqui, que já se viu que tem esse interesse, né, de desenvolvimento de atividades econômicas. Tem uma área aqui também que era ao lado aqui da Estância dos Lagos também, que era da Codemig, né? Então, tem uma área institucional que foi essa aqui em verde, aqui, que eu estou desligando, que ela foi destinada à intenção ali de revegetação para o uso público, e acima delas uma área institucional ali para atividades econômicas também, né, para desenvolver no eixo da via.
Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. E a gente fez uma distinção entre os dois trechos também da Avenida Brasília. Né? Foram duas leituras diferentes. Né? Uma leitura de um primeiro trecho, onde que seria possível maior adensamento e verticalização, né? E um segundo trecho que seria mais voltado para grandes equipamentos, né, de atividades e atividades econômicas, né? Então, se vislumbrou essa possibilidade futura de ter uma diferenciação de parâmetros, incentivando mais o adensamento na primeira parte da Avenida Brasil. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Aí a gente teve uns... Leopoldo, só repete para mim aí, essa parte aí que esse maior adensamento aqui para verticalização da Avenida Brasília, ela está onde? Na primeira parte, onde está aí? A divisa de Belo Horizonte até a entrada do Sesc, ali mais ou menos, foi o que me falaram aqui, é isso, acho que é isso mesmo. Até aqui, deixa eu ver qual rua que é aqui para você, porque de cabeça só os moradores que sabem. Então, vai ser do portal do início da não é que vai ser, assim, a gente identificou, né? Não, claro. Que seria, poderia ter esse adensamento em relação à verticalização, tá? Obrigada. Essas propostas todas, elas têm por base, né, assim, que o plano diretor também vai indicar, né, que melhorias têm que ser feitas, né, tanto em relação à mobilidade, tanto em relação à infraestrutura, né, assim, existem as propostas que estão se configurando, mas a cidade vai ter que acompanhar, né, esse crescimento. Então, o plano diretor também vai trazer essas questões, né, assim, o que tem que ser feito para acompanhar, né, aquilo que está se propondo ali, né, de incentivo à construção ou de controle, né? Então, faz parte também, né, o plano diretor tem que ter, pelo Estatuto da Cidade, um capítulo sobre infraestrutura urbana, né? E aí lá a gente vai ter que falar, né, sobre esgotamento, abastecimento, né, drenagem pluvial, energia domiciliar, né, energia, enfim, né, a infraestrutura urbana básica completa. Aí, fora isso, tem a questão, são muitas coisas, né, a gente tem que ir por partes mesmo. Tem as questões especiais, né, as questões especiais, aquelas áreas que se entende que tem que ter um segundo olhar, né, um olhar além do olhar dos parâmetros urbanísticos, né, um controle ou uma atenção especial pela característica, né? E aí são os núcleos culturais, né? As comunidades tradicionais que foram feitos estudos, né? Então a gente teria uma área especial do cemitério dos escravos, né? Que foi traçada pela equipe técnica responsável pela prefeitura. Então, aqui no cemitério dos escravos, a gente tem uma área de impacto do entorno, né? A gente fez uma reunião com o pessoal do Rodanel e a gente vai enviar depois esses shapes para eles, né? Para eles terem ciência do trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Também tem uma área especial do muro de pedras, que foi traçada, que está um pouco mais embaixo aqui, né? E aí, né, nessa questão do muro de pedras aqui, essa aqui que eu estou mostrando aqui mais no centro da tela, ela... Deixa eu apagar aqui as de REURB, porque elas estão confundindo aqui.
foi feito um estudo, né? Ela não está em conflito com os outros zoneamentos que foram propostos, né? Então, assim, essa aqui é uma DE que ela tem as suas características, mas ela também não inibe, né? A possibilidade de parcelamento de solo. Ela está em sintonia, né, com o que está sendo proposto. A gente tem a ADE de Pinhões também, que vão ter ali características especiais em relação à comunidade tradicional quilombola que tem lá, que existe lá, né? Foi muito objeto, várias vezes, de debate aqui, diversas reuniões a gente fez, foi falado, então foi feito um estudo para a área de abrangência dessa ADE, e aí vão ter critérios específicos em relação à questão kárstica mesmo, das grutas que existem aqui próximas, né? As questões culturais, enfim, né? Um estudo que tem um embasamento que foi feito, faz parte também do diagnóstico, né? Do P3, que incorporou os estudos que foram feitos específicos, relatórios. A gente também tem uma área de diretrizes especiais aqui no Ribeirão da Mata, e uma ADE especial também lá em Taquaraçu de Baixo, que são aí as 3 comunidades mais tradicionais, né? E que merecem uma atenção especial. Fora isso, a gente tem um estudo especial também que foi feito para a região central, que é a ADE que já existia no plano diretor vigente, né? Que é a ADE da parte baixa, e a ADE do centro histórico. Tá? Então, esse estudo foi feito pelos técnicos aí da prefeitura e pelos grupos do grupo de estudos ambientais e culturais. Deixa eu só achar ela para desligar e ligar aqui, só para vocês verem qual que é o limite dela. Agora, até eu fiquei perdido aqui. Aqui, está aqui. Então, a gente tem essa área que teria características especiais em função da área de tombamento, que é essa área rosa, que é a área tombada, né? Então, em função das características não só da área de tombamento, mas também de imóveis, né? De questões paisagísticas e de questões do entorno, que também estão pontualmente espalhadas por esses bairros que estão na área aqui, que também tem uma ligação com a parte de baixo aqui, de inserção dessa parte histórica no leito essa questão da ADE do centro histórico. E tem a ADE da parte baixa também, que é essa parte aqui, onde tem a grande concentração de comércio e serviços, bancos, né? Onde está a estação rodoviária e vários exemplares de casas com características histórico-culturais de importância para o município, que também foi delimitada aqui, ela já está em branco aqui. E aí a última área que a gente está começando a detalhar, as últimas áreas que a gente está começando a detalhar são áreas que têm algum tipo de restrição em relação à ocupação por ter uma característica, um risco muito alto de movimento de massa e de inundação. Então, a gente tem um layer aqui do plano diretor, que são as áreas preferenciais para reassentamento de pessoas. Então, são essas que eu liguei e desliguei aqui. Deixa só renderizar. Então, são as áreas que a gente tem alta e média suscetibilidade a movimento de massa. E elas coincidem, né? Algumas coincidem com regiões que já estão ocupadas. Por exemplo, aqui no Bom Destino, né?
tem algumas áreas que estão ocupadas e que têm um risco alto, né? Então, elas seriam preferenciais, aí, áreas preferenciais para reassentamento. Tá? E aí, só que tem uma questão. O município ele não tem o PLIS, né? O Plano Local de Habitação de Interesse Social, e tem a intenção de fazê-lo, ou tem e vai... Agora eu fiquei na dúvida se ele tem o PLIS ou não, mas ele está com a intenção de fazer o PLIS e fazer revisitar o plano de regularização fundiária. Então, essas questões específicas de regularização fundiária, embora o plano diretor vá ter camadas, apresentar camadas para elas, elas vão ser tratadas nesses planos, porque elas são questões complexas, né? E o plano não vai conseguir assim, fazer um planejamento específico para cada área dessa. Então, isso vai ser tratado como um desmembramento, né, uma evolução, um detalhamento do plano diretor nesses planos específicos. Tá? Tanto a regularização fundiária, que já vem ocorrendo no município, quanto a questão das áreas né, em situação de risco, né? E a questão da habitação de interesse social, ela vai constar também no plano, né? Mas vão ser tratadas no plano local de habitação de interesse social de forma mais detalhada e no plano de regularização fundiária. Então, foi esse o entendimento que a gente está tendo, apesar de que vai ter um capítulo, né, no plano diretor só para habitação de interesse social, vai ter um capítulo que vai falar só sobre regularização fundiária, né, e essas questões vão ser abordadas nesses capítulos, mas direcionando para o detalhamento que o plano diretor não vai ser capaz de fazer, mas vai dar ali as diretrizes principais para que esses instrumentos sejam detalhados. Né, porque é um trabalho muito minucioso, né? Entender qual área é prioritária, qual área vai ter que ser necessário ali fazer, né, um projeto de requalificação urbana. E a gente já conseguiu separar entre as que têm um risco maior, né, em relação ao desastre natural, daquelas que têm só a necessidade de regularização fundiária por si só. Então, já tem o plano diretor já vai dar uma pista, né, vamos dizer assim. Então, deixa eu desligar as ADS, só para vocês terem uma noção aqui do que eu estou falando. Às vezes fica difícil de entender sem visualizar. Então, as áreas de REURB do PLIS são essas que eu estou ligando aqui agora, tá vendo? E as áreas de reassentamento com movimento de massa maior também. Então, as duas estão mapeadas. Fora isso, a gente tem uma terceira camada, que é a camada da área, seria uma área especial em relação à inundação. Vai existir ali o zoneamento que está por baixo dela, mas é uma área que tem que ter uma atenção especial em relação à questão da inundação. Em relação a isso, a gente evoluiu já num detalhamento, né? Então, tem algumas áreas, principalmente, a gente começou principalmente com a área que foi mais afetada na última enchente ali, que é a região aqui de São João Batista, da Ponte Antiga, né? O bairro também chama Ponte... Me ajuda aí, Pete. Como é que chama esse bairro aqui da... Ponte Grande? Ponte Grande, isso. Então, esse layerzinho aqui que vocês estão vendo aqui de verde, né, já são áreas que é sabido, né, que se inunda, os estudos também comprovam a inundação, então não tem nenhuma restrição mesmo à ocupação. Só você incentivar o parcelamento do solo numa área que tem inundação, né? Então, faz sentido o plano diretor insistir, né, em querer adensar uma área que inunda, né? Então, a gente está começando a fazer esse mapeamento, começando a partir dessa área aqui que tem um problema maior, né, assim,
não que outras não tenham também, né? Mas, assim, essa área é um pouco mais grave. Ô, Leopoldo, eu queria só te fazer uma pergunta com relação a essas áreas aí, que são áreas que vão ser analisadas de forma especial em relação à inundação. Porque Sim. quando a gente pensa nessa questão da inundação, talvez não é só aquele pedaço de área, né? Estende-se aí para o entorno dessas áreas de inundação. E aí no mapa, você tem uma parte que está nesse entorno aí, que é o que você colocou, que era o de, vamos lá, você falou Ponte Grande e São João Batista, né? Por enquanto, foi essas que a gente começou a analisar, né? Pois é. Aí, antes dela, nesse entorno dela, a gente já tem aí essa parte que é da... Peraí, deixa eu me perder isso um pouquinho, peraí. Que é a parte baixa. A parte baixa é o centro histórico, né? Você me falou que ela vai permanecer da mesma forma. Não entendi, ficou muito baixinho o que você falou, André. Tá, repete para mim, por favor. Tá. É o seguinte, você falou que vai ser tratado essa área especial em relação à inundação, correto? Sim. E eu só estou querendo entender, porque eu acho que você me falou que a ADE da parte baixa e do centro histórico, como é que elas ficaram mesmo? Ela vai permanecer do mesmo jeito que está no plano diretor existente? Não, foi feito um trabalho, é diferente, são duas coisas diferentes. As ADEs da parte baixa do centro histórico, elas tratam da questão das edificações históricas mesmo, né, assim, e do entorno das edificações históricas e da ambiência cultural ali e da preocupação que os estudos tiveram com a não desfiguração das questões da relação do entorno com essa área, questões paisagísticas. Leopoldo. Oi. Se permite, essa parte baixa, né? A área é a parte baixa. A gente também tentou levar em consideração os aspectos ambientais, tanto que a gente envolveu o leito do rio e as duas pontes da outra parte da margem, né? Tentando levar em consideração três aspectos: os aspectos históricos, né, das edificações, conforme o Leopoldo estava falando, os aspectos ambientais e os aspectos econômicos, que essa região abrange. E aí nós estendemos até além da faixa de onde tem o amortecimento e os imóveis tombados, para um pouquinho mais além, que pega essa faixa também de amortecimento, no caso das inundações e no caso dessa ambiência, né? Ou seja, coligimos tudo isso numa ADE. Não, entendi. É porque eu fiz uma anotação aqui, então talvez eu não tivesse dito, que eu anotei que a região central seria a parte baixa e o centro histórico, que está nessa área especial aí na inundação, ficaria da mesma forma que o plano diretor anterior. Então, não é isso. Não falei isso não, mas se eu deixei entender isso, não é isso mesmo não. Então tá bom. Eu falei que elas existem no plano diretor vigente, mas elas foram, houve uma releitura, né, um estudo específico para se aprimorarem esses limites. Ok. A última reunião foi feita uma discussão específica sobre os limites das ADEs, essas que eu falei no início, né, de Pinhões, de Ribeirão da Mata e de Taquaraçu de Baixo, e também já uma ideia do que seria interessante tratar nas áreas urbanas desses núcleos. Marina pode me lembrar aí alguma coisa a mais aí que foi discutido, que eu estava de férias. Acho que é o último ponto mesmo, assim, e aí eu passo a palavra
para vocês perguntarem se tiver alguma dúvida, né? Se tiver algum questionamento. Em relação às últimas duas reuniões, né, a gente, como o Leopoldo falou, discutiu sobre as ADS. A Micaela e a Mariana trouxeram os estudos que elas fizeram, então foram as 5 ADS, né, que foram discutidas, e a gente ampliou essa discussão também para o tipo de uso e ocupação do solo, colocando características específicas de cada ADE, né, o que teria de particularidade, o que poderia ser aplicado naquelas áreas específicas em relação a usos que já existem e já são predominantes e o que poderia ser para o plano diretor pensando no horizonte de 10 anos, né? Então, essas discussões que a gente tratou. Ok. Então, pessoal, por enquanto é esse estágio que a gente chegou, né? A gente está tentando agrupar, o núcleo está trabalhando nessa semelhança entre as áreas para depois pensar os parâmetros e o detalhe, né, dos zoneamentos. Tá, joia. Obrigado, Leopoldo. Pessoal, alguma dúvida? O pessoal mais aí da sociedade civil, né, que talvez está vendo coisas mais novas aqui, queria fazer uma pergunta assim, muito específica para vocês no seguinte: esse trabalho que está sendo feito aqui contém todas as informações dos levantamentos que nós fizemos em conjunto, né, durante as primeiras reuniões lá, aquelas várias que fizemos dos levantamentos todos, e as informações técnicas da equipe técnica mesmo, onde, por exemplo, tem aqui as informações dos oficiais, cartográficas e tudo, levantamentos técnicos, por exemplo, da cultura, do meio ambiente, incorporando isso tudo, a gente está chegando nesse resultado que está apresentando aqui. Queria ver com vocês se vocês estão entendendo, se tem alguma coisa mais específica onde vocês gostariam que entrasse mais, por exemplo, surgiu dúvida aqui com relação à ADS, Centro Histórico, na última reunião ela estava de um jeito, agora achei que está diferente, gostaria de explicar mais. Queria deixar vocês assim bem à vontade, saber se vocês estão entendendo o que está sendo feito aqui, se tem alguma dúvida, queria ouvir isso de vocês aí. Principalmente quem esteve na última reunião até hoje, né, se entendeu o que modificou, se essa apresentação aí foi suficiente, como que vocês estão sentindo isso? Leandro, posso fazer algumas perguntas? Claro. Eu não participei dessa última reunião, né, e tenho acompanhado pelos vídeos do YouTube, mas eu queria entender porque está sendo mostrado o mapa geral de Santa Luzia. Muitas regiões a gente não tem conhecimento, que não frequenta tanto. E aí, assim, uma diversidade de realidades em cada território de Santa Luzia. Eu acho que cada território já demandaria uma discussão muito grande até para explicar essas informações para a sociedade, né? Porque da forma que foi explicado aqui está ok, mas foi de uma forma mais geral mesmo, que é o objetivo, né? Explicar de forma geral. Mas tem algumas outras coisas que eu queria saber, assim, quanto de área aí, supondo porcentagem de área que mudou do último plano diretor para esse, em cada zoneamento, teve expansão de zona rural, expansão de zona urbana, né? Quantos por cento que teve disso? Uma outra questão, eu vi ali que foi marcado, não me lembro se é de roxo, mas próximo ao Rodoanel, na divisa com Sabará, zona de expansão urbana, né?
E aí eu queria saber se tem algum estudo também correlacionando isso com conurbação. A gente sabe que conurbação é um problema sério, a gente tem esse problema lá no Distrito de São Benedito, e eu vi também ali propostas para adensar mais uma região já conurbada, né, que gera mais periferia, mais problema. Então, queria saber a respeito, né, desse controle das fronteiras municipais, né, se tem esses estudos levando em consideração isso. E uma outra questão, né, que eu fiquei pensativo aqui é se esse estudo descritivo ele está, né, regularizando as irregularidades do território de Santa Luzia, falando assim, olha, como é que a tendência é essa, vamos delimitar esse território assim, ou também tem uma proposta de a realidade é essa, não está boa, temos que modificar essa realidade. Ou seja, está sendo feito só uma regulamentação do que está irregular, ou está sendo proposto também a modificação para uma correção, aí eu falo correção social, correção ambiental, né, do território municipal. Era isso, se tiver dúvida eu posso tentar reformular as perguntas. Glaucon, são muitas perguntas, e assim, eu acho que são perguntas que elas misturam um pouco o papel do próprio plano diretor com o papel de administração da prefeitura do território. Assim. Mas eu prefiro que a gente anote as suas perguntas e a gente pense em conjunto, né, na equipe técnica, na agência, você vai dar suporte também para a prefeitura, né, nas respostas, do que responder aqui agora e talvez assim, porque as suas perguntas são muito complexas, né, elas não são assim, elas não têm uma resposta, assim, não vou te falar assim, é isso, né, a gente tem que relativizar, né, e muitas vezes também a gente pode até não entender, né, um pouco o que você está querendo perguntar. Então, eu prefiro que você anote essas perguntas e deixe para a gente pensar um pouquinho a respeito das suas perguntas. Não é melhor assim, pessoal? Porque eu também não vou responder por todos, né? E o Glaucon também, como ele está começou a participar, né, agora, apesar de que ainda não saiu o decreto, né, ele veio, o convidei para poder participar, ver a votação com relação à inclusão do Salve Santa Luzia, mas as perguntas são bastante interessantes, independente do desenrolar da questão da inclusão, mas queria pedir também, Glauco, porque o que acontece? Esse trabalho todo é uma evolução de um trabalho que começou lá atrás, né? A gente chegou nisso a partir de várias reuniões que vieram se desdobrando aí ao longo do tempo. Essas reuniões estão todas gravadas. Tem algumas que eu ainda preciso de subir, que é um trabalho que eu estou fazendo, eu não estou com o apoio da TI nesse trabalho, então precisa de subir, diminuir o tamanho do vídeo, publicar, colocar no site, eu tenho feito isso tudo, é muita coisa para fazer, faltam ainda algumas para poder subir. Mas, além delas, tem também os produtos lá, o produto 1, o produto 2 e o produto 3. O produto 3, acredito que algumas das perguntas que você fez, você vai encontrar lá alguns porquês com relação a ele, tá? Acho que vai ser bem válido se você realmente colocar as perguntas assim no papel, a gente trabalhar a resposta e trazer, não só para você, mas trazer para todo mundo também. Acho que é um bom caminho. Mas se alguém também quiser colocar mais alguma coisa aí, complementar o que eu disse também. Eu queria dizer, porque assim, a gente não calculou percentual de nada, né? Mas que, estou chutando, que a área rural, eu diria que ela dobrou de tamanho, e isso em relação, crescendo sobre a área de expansão urbana, né? Que era muito grande. E uma inovação que eu pessoalmente acho muito interessante desse plano em relação ao anterior é a criação de zoneamento de interesse ambiental, que é uma coisa que a gente não tinha. Então, mesmo que a área urbana, né, somando a urbana e a expansão urbana, ela ainda esteja relativamente grande, vamos dizer assim,
grande parte dessa porção é porque ela está sendo reconhecida como interesse ambiental. Então, nós estamos falando de um uso urbano de menor impacto, né? Acho que esses percentuais ainda não está claro, acho que vai ter tempo para isso estar melhor calculado, mas assim, eu acho que isso é o ponto forte da nossa proposta, assim, é o alinhamento dela com diretrizes de planejamento, né, nacionais, globais. Mas acho que é aqui eu consigo responder também do que você pediu, Glauco. Eu também queria comentar que o Glauco, ele perguntou sobre a questão do evoluir ou não, né, ou corrigir ou não, né. Todo planejamento a gente corrige alguma coisa, né, então, principalmente em questão ao processo de urbanização, né, em todo lugar o processo de urbanização ele é incontrolável, assim, não tem como a gente controlar 100% do processo de urbanização, então, em todos os lugares, tá? Então, todo planejamento a gente corrige um pouco, né? E também tem, né, igual a Mariana acabou de falar, algumas coisas que a gente está tentando evoluir, né, em termos de urbanização ou adequação do que já existe, né? Então, é bem isso que a gente está tentando fazer também. Você desculpa eu não te responder, tá, Glauco? Mas eu prefiro pensar, refletir. Os meninos já deram spoiler aí, né? Os arquitetos me ajudaram aí, deram spoiler das respostas. Mas aqui eu acho que talvez seja a primeira vez que Santa Luzia esteja fazendo um estudo tão que reflita tanto as características do seu território, né? Assim, a análise, né, de região cárstica, né? Assim, o plano diretor anterior não faz menção nenhuma a isso, né? Questões de áreas de recarga hídrica, né? O plano diretor anterior não faz menção a isso, né? O que a gente está tentando fazer aqui, Glauco, é indicar quais são as melhores porções do território para se ter cada tipo de ocupação, né? E é lógico que, assim, sempre tem esse debate, né? Assim, vamos ocupar mais ou vamos preservar mais, né? Esse debate ele é infindável, ele vai ocorrer sempre ele vai ocorrer. E eu acho que ele não vai ter uma resposta nunca. O que a gente tenta é o tal famoso, que ninguém sabe onde está, equilíbrio, né? Assim, entre as questões. E também o que a gente quer evitar aqui é não cometer erros, né? Não incentivar uma ocupação numa área, por exemplo, que vai ter inundação, né? Não incentivar a ocupação numa área assim, que tem o risco de ter um movimento de terra e as pessoas morrerem, né? E também não deixar de incentivar a ocupação em áreas que a restrição ambiental também não é tão significativa, né? Então, entender também que tem o lado econômico que tem que se desenvolver. Então, o que eu acho que a gente está tentando encontrar é esse caminho. Se vamos ter êxito ou não, aí é outra coisa. Mas, assim, o que eu estou vendo no grupo é um intuito de encontrar esse equilíbrio. E aí ouvir todas as partes, né, que estão aí interessadas e que querem, inclusive, eu acho que da mesma forma, melhorar o planejamento e melhorar a qualidade de vida de Santa Luzia. Vocês me perdoam até se eu me expressei de uma forma enfática, né, deselegante aqui, não foi intuito não, né, só quis fazer... Não tive impressão de ruim de nada, pelo contrário, é o que eu estou falando, assim, é uma responsabilidade muito grande, né, para todos nós definir, né, essas questões que vão, né, reverberar sobre a vida das pessoas, né? Então, todo mundo aqui está tentando acertar. Leopoldo, quero aproveitar a sua última palavra aí, e como eu participo desse grupo desde o início, né, e como sou um representante aqui da Associação Empresarial, então, vejo que foram vários estudos da área ambientais, enfim, participei das reuniões,
e sempre procuro chamar a atenção da questão da parte econômica do processo. Olha, a cidade tem que ter as suas preservações, tem que ter o seu centro histórico, tem que ter essas áreas. Mas a cidade também precisa de desenvolvimento econômico. Então, nós temos um conflito aqui também, e essa parte do desenvolvimento econômico, ela tem que fazer parte desse conflito. Nós somos um município características industriais, temos grandes indústrias, e que essas indústrias, queiram ou não queira, estão de olho do que está acontecendo, o que vai acontecer no plano diretor, para definição de expansão em Santa Luzia ou não expansão em Santa Luzia. E o que a gente tem visto muito, pelo menos do lado empresarial, e o que eu tenho escutado muito, é o seguinte: olha, muitas indústrias estão preferindo ir para Lagoa Santa, ir para Vespasiano, do que vir para Santa Luzia. E talvez o Leandro aí, que é o secretário, saiba disso e tem conhecimento disso, entendeu? Então, nós temos que aliar esse plano diretor muito bem da forma como nós estamos fazendo, mas nós temos que prestar atenção também do lado econômico, que é forte na cidade, presente na cidade e precisa ter um olhar também especial dentro do plano diretor. Ok. Depois você coloca isso, o Glaucon, para a gente, as suas perguntas, para a gente responder da melhor forma possível, né? O núcleo de forma geral, né? Não só eu. Até porque as perguntas dele chegaram num nível bem técnico, né? Então, às vezes, uma resposta técnica, a gente tem que dar uma resposta à altura também da pergunta, né? Digamos assim. Eu falei, são perguntas complexas, né? Vocês até, desculpa, é porque tem até a ver, né, com a minha origem. Você pega na história recente dos últimos 50 anos de Santa Luzia, o meu bairro sempre foi muito maltratado, tratado de uma forma muito preconceituosa. E a minha infância foi marcada, assim, eu pensando que a culpa era nossa, que morava no industrial americano, né? O bairro é tão ruim por causa nossa, assim. Então, tinha aquela coisa de não poder fazer trabalho na casa do colega do outro bairro e nem o colega do outro bairro poder fazer trabalho na minha casa porque eu moro num bairro perigoso, né? Então, e com o tempo a gente vai percebendo que não, teve um planejamento para o bairro ser da forma que é, ou teve uma falta de planejamento, né? E como, né, eu vivo Santa Luzia, né? Todos nós moramos em Santa Luzia e vivemos a realidade que é a cidade, assim, a gente fica preocupado, né, com esse futuro da cidade. Cidade que a gente tem hoje, alguém deixou para a gente, né? E que cidade que a gente vai deixar para o futuro? Então, assim, foi uma pergunta, mas nesse sentido mesmo dessa preocupação social, mas sem nenhuma intenção de agredir, de ofender, não. Foi bem legal, pode ficar tranquilo. Excelente tarde para todos. Eu andei um pouquinho ausente das reuniões por coisas de trabalho mesmo, mas assim, a minha opinião é muito parecida com a opinião do Daniel. Eu já manifestei algumas vezes aqui, né? Eu nem gosto de ficar repetindo, porque eu já manifestei algumas vezes, mas a fala da Mariana me assusta, né? Quando ela fala que quase dobrou a área rural da cidade. Essa fala que ela fica satisfeita me assusta, né? Eu também me preocupo com o desenvolvimento econômico da empresa, com tudo que vem acontecendo com Santa Luzia. Eu acho que a gente está num momento muito propício para crescimento. Cidades vizinhas nossas estão pegando oportunidades que poderiam ser direcionadas para Santa Luzia. A gente está vendo outras cidades próximas aqui do vetor norte crescerem e Santa Luzia ficar para trás. Isso me assusta. E eu acho que esse tipo de coisa contribui para que isso continue acontecendo. É isso que eu queria comentar.
Pessoal, quando vocês colocam assim as situações onde vocês, por exemplo, a Gisele citou uma situação que assusta, né? Por exemplo, o do Daniel também colocou as recomendações, eu entendo e concordo, o município precisa realmente desenvolver, mas assim, só para a gente trazer aqui para o plano mais prático, para o plano mais assim, onde a gente possa realmente fazer alguma coisa, porque senão fica parecendo assim que vocês falaram e ninguém fez nada, enfim, ficou só, e vocês podem ficar até com um sentimento assim de que, eu estou o tempo todo reiterando e eles não fizeram nada, e às vezes não é bem assim. Vocês conseguem trazer de forma mais tangível para a gente onde vocês acham que algum ponto está em desacordo com o alinhamento do que vocês entendem? Por exemplo, a Gisele disse lá, eu assustei que a área rural cresceu muito. Esse ponto, por exemplo, a gente pode, apesar de já ter trazido aqui algumas vezes, trazer de novo qual foi o motivo de ter levado dessa área rural, a proposta está levando a um crescimento, a gente pode tirar esse tipo de dúvida, acho que nós já até passamos por isso, e teve aquela aprovação que nós fizemos, né, antes da audiência pública, mas outros pontos assim, tem algum ponto específico de algum lugar que vocês acham assim que essa área está colocando como um interesse ambiental, eu acho que essa área tem uma característica industrial, acho que o trabalho não está legal nesse ponto. Algo assim mais tangível para a gente entrar num ponto de debate, conseguir explicar por que está assim, e quem sabe a gente consegue mudar de opinião também. A gente pode aqui estar fornecendo todas as informações, né? Como eu falei, o que a gente está mostrando aqui é o espelho dos levantamentos que foram feitos e agora colocado aqui os levantamentos técnicos, chegou nesse ponto. Então, nós estamos realmente no ponto onde a gente consegue, assim, trabalhar os conflitos, sabe? Onde que alguém acha que está ali colocando um potencial industrial e não deveria ser, alguém pode falar, e o contrário também, onde alguém está colocando ali um potencial que não pode industrializar e deveria industrializar. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. Ô, Leandro, eu citei aqui, veja bem, em nenhum momento, dentro dessas reuniões, nós participamos desde das primeiras reuniões e fomos colocando as nossas sugestões, tudo. Só que não foi feito um grupo de trabalho específico para cuidar da questão econômica. Foram criados grupos ao longo do tempo para estudo ambiental, enfim, estudos antropológicos, todos esses grupos, mas não se fez um grupo específico para cuidar da parte econômica ou do desenvolvimento econômico. Então, as nossas sugestões foram dadas ao longo do tempo. Agora, nós estamos no final do estudo. Então, ok, podemos dar sugestão, mas isso deveria ter sido uma proposta no início do trabalho, onde a gente pudesse participar e colocar. Nós mesmos fizemos uma reunião falando sobre distritos industriais, especificamente sobre isso. Nós demos as nossas opiniões, falamos, inclusive, que nós temos que achar uma forma de dividir os terrenos dos distritos industriais, porque essas áreas são da década de 1970, 90, criado pelo CDI, são grandes áreas. Hoje nós não conseguimos mais atrair grandes empresas para Santa Luzia, e nós temos um problema, nós temos empresas que têm 400 mil metros quadrados, 200 mil metros quadrados, e que querem desmembrar essas áreas, e elas não conseguem desmembrar essas áreas. E o que é pior, essas áreas, algumas delas, já estão invadidas. Então, nós não fizemos a preocupação de ter um olhar específico para o desenvolvimento econômico. Ele entrou dentro do processo, mas a gente foi só dando sugestão, O plano está aí, está pronto, entendeu? Então, agora, para a gente montar uma equipe de trabalho para fazer sobre desenvolvimento econômico, eu acho que até a gente atrapalharia. Então, o que a gente
os empresários querem de Santa Luzia? Bom, primeiro, continuar investindo na cidade. Isso é o que nós queremos saber. Mas nós queremos também investir na cidade onde a gente vê possibilidade que o nosso investimento vai ter rendimento. Então, podemos estudar a questão de habitação, de interesse social, é muito bom, muito bem, ok, vamos trabalhar sobre isso, entendeu? Mas onde essas pessoas vão trabalhar? Onde elas vão ter remuneração? São nas empresas, nas indústrias, no comércio, nos serviços que estão dentro de Santa Luzia. Então, o plano diretor tem que ter um olhar específico para isto também, entendeu? E a gente não, assim, em nenhum momento do plano, discutimos, olha, o que vai ser feito para o desenvolvimento econômico, especificamente. Olha, tem lá os distritos industriais, vai haver uma política de desmembramento dessas áreas, facilitação do desmembramento dessas áreas. Isso a gente sempre falou ao longo disso, e nós não vimos isso. E agora a gente está vendo o plano aí, estamos vendo as áreas de expansão, mas aonde vão ficar a indústria dentro desse processo? Nós vamos continuar da mesma forma que nós estamos, os distritos industriais alargados, a gente brigando, e as coisas não acontecendo, entendeu? Ou então, vocês sabem muito bem, se não acontece de uma forma legal, ela acontece da forma ilegal. E a gente vê muito isso acontecendo, inclusive em distrito industrial também. Então, nós temos que ter um olhar para isso também, que é importante. Eu acho que você tem muita confusão sobre o que significa desenvolvimento econômico para a cidade. Talvez seja uma confusão conceitual, porque nós tentamos trabalhar as áreas da maneira como elas podem alcançar um potencial coerente com o que elas apresentam hoje, né? Então, assim, a proposta está sendo feita agora e os resultados dela vão ser vistos quando ela for implementada. Talvez esse atraso da cidade seja visto pelas antigas formas como o planejamento estava sendo levado até os dias de hoje, né? Então, a gente não deve culpar o atraso da cidade por um planejamento que está sendo feito agora e que vai ser implementado, né, futuramente. Talvez a gente deva olhar para trás e ver as grandes zonas de que era feito o planejamento da cidade para ver onde que estava o real atraso disso aí. Porque essas zonas que a gente está tentando explorar, ela tem também um viés econômico, como já foi falado em várias reuniões aqui do plano diretor. A gente está querendo elevar as áreas à máxima potencialidade que elas podem, que elas apresentam de possibilidade aqui dentro do município, dos vários aspectos possíveis que já foram trazidos várias vezes nas reuniões. Então, acho que é um desencontro conceitual, talvez. É importante você falar isso. Sabe? Oi, gente, desculpa. Oi, não, Mariana. Mas é importante o que a Micaela está falando. Daniel, tudo jóia? Tudo bem, né, Mariana? Desculpa. Eu queria só falar desse negócio do desmembramento que você falou, muito interessante, né? Eu achei legal, a gente teve uma preocupação de colocar áreas de expansão urbana, inclusive próximas aos distritos, né? Pensando nessa sinergia de que esse uso se expandisse aonde ele já está instalado. Eu imagino eu entendo que isso é, inclusive, um benefício econômico, né? Ali nos nossos grandes corredores e tal. Mas, em relação ao desmembramento em específico, o município já está fazendo um trabalho de regularização fundiária mesmo dos distritos com a Codemig. E como o Leopoldo falou, acabou que ainda não se discutiu especificamente parâmetro urbanístico para nada, né? Mas pensar, então assim, foi muito bem colocado, né? Pensar em lotes menores nas áreas de distrito é super possível e está em tempo, a hora é agora mesmo, né? Que isso vai começar a ser detalhado. Então, era só essa fala, né? Assim, que eu acho que está em tempo ainda de discutir. E eu só complementar, porque a Mariana tocou num aspecto importante. Eu me recordo muito bem dessas reuniões que a gente fez, e não foram umas só, não. Elas foram, acho que umas 3 ou 4, só sobre desenvolvimento econômico. E depois teve umas 3 ou 4 por mobilidade, né?
também, assim, não lembro o número das reuniões, mas eu acho que foram muitas reuniões e que esses assuntos foram tocados. E, de certa forma, Daniel, eles vão se refletir nas diretrizes, porque as diretrizes, elas não estão aqui no mapa. Aqui estão as manchas, onde são as áreas que estão sendo previstas, e, assim, está sendo previsto novas áreas para atividades econômicas. A área de expansão urbana ainda não foi totalmente detalhada, então esses vazios que você tem aí no mapa, eles ainda não foram discutidos, e a gente não fez ainda um trabalho de definição de parâmetros urbanísticos, que a Mariana pontuou, né? E que é necessário algumas ações, o plano, o que ele vai fazer? Ele vai preparar para o município poder depois detalhar. Então, assim, tem que ter uma diferença, porque o plano diretor ele tem um alcance de planejamento, mas ele não tem alcance suficiente de detalhamento. Então, precisa de um plano de regularização fundiária para você detalhar a questão dos distritos. Mas o plano vai falar o quê? Olha, nós precisamos olhar pelos distritos. Os distritos precisam ser desmembrados. Precisamos de empresas menores. Mas não vamos conseguir fazer isso que você quer já no plano. Entendeu? Mas a gente vai falar, olha, fazer isso é necessário. E aí o município vai ter que fazer esse detalhamento, inclusive com a ajuda de vocês, porque vocês vão ser importantíssimos nisso. Eu entendo que existe essa angústia que talvez o texto de lei possa trazer uma clareza maior. Tá? E aí o que o Leandro falou, eu acho muito importante, assim. A gente precisa saber, assim, com clareza, quais são as áreas que vocês acham estratégicas para o crescimento industrial e para o crescimento do parcelamento. Aonde que na área rural vocês estão achando que é rural e deve ser urbano? Aonde que é na área de interesse ambiental vocês acham que deve ser urbano, ou que deve ser parcelado, e de que forma? Porque senão fica difícil da gente entender o que vocês estão pensando, e fica parecendo que a gente não está executando o que vocês querem, ou o que vocês estão sugerindo, entendeu? Assim, isso seria importantíssimo, trazer isso para a gente, assim, porque a gente não está conseguindo realmente, ou pode ser uma falha nossa, entender na prática qual que é essa demanda. Leopoldo, eu entendo que você... Professor Daniel, só um minutinho, por favor. Vamos trocar de sala, porque vai cair essa sala, e aí a gente te ouve, eu também quero dar mais uma colocação lá, por favor. Tá, pessoal? Tá no chat aí. Leopoldo, você volta com o mapa para a gente?
Aí vamos ouvir o professor Daniel ia falar, né? Depois eu quero só complementar aqui, para a gente ficar com um entendimento bem claro sobre isso. Leandro, eu quero voltar lá à consideração da Micaela. É o seguinte, olha, Santa Luzia sempre foi um município industrial. Então, nós chegamos a ser o 10º arrecadador de ICMS do estado de Minas Gerais. Já caímos ao longo do tempo. Então, o nosso histórico industrial é forte, sempre foi forte. Nós temos, em relação às outras cidades no entorno aqui, tirando Betim em Contagem, a Santa Luzia é a terceira aqui da região metropolitana. Então, nós sempre tivemos esse histórico de indústria forte. Bom, especificamente, quais as áreas? Bom, primeiro, nós temos as dos distritos industriais. Então, nós temos que a primeira parte a focar são os distritos que nós temos. Veja bem, vou citar o exemplo lá do Café Três Corações. Não vai demorar, o Café Três Corações vai ser expulso de onde ele está, porque ele se instalou num distrito industrial e hoje ele está cercado de residência. Uma parte dele, para nossa tristeza, já saiu de Santa Luzia. Ele já foi para Vespasiano. Então, metade do café já está em Vespasiano. E nós estamos fazendo um esforço para ele permanecer no município. Mas, por essas questões que eu estou te falando, de dificuldades do distrito industrial, ele já foi a metade e vai embora. E como ele, a gente sabe que algumas empresas já estão saindo do município. Então, a prioridade são os distritos industriais existentes. Mas, quais dentro dessas outras áreas aí de expansão, nós podemos também colocar a indústria? Nós também não sabemos, porque nós também não queremos instalar uma indústria numa área que tenha problema ambiental. Hoje, nem a indústria quer isso. Porque tem compliance, ela tem um monte de coisa que não quer vincular o seu produto ou a sua marca a uma questão ecológica. Então, ela não quer isso. Mas nós temos que ter dentro do município também esse olhar, já que nós estamos no plano diretor, de também talvez separar algumas áreas. Dentro da área de expansão, alguma área que seja para o setor industrial também. Nós não discutimos isso. Não, mas veja Leopoldo, bem. você deixa eu explicar aqui? Tá bom. O Daniel, bom, o que a gente está apresentando aqui, nesse momento, são as manchas. O que a gente visualizou do território, como a gente pode, qual seria o uso adequado desses locais. Então, o que tem aí são as manchas. As perguntas e as questões que você colocou, com relação a, por exemplo, a como a gente poderia trabalhar dentro do distrito industrial para ter um desmembramento com áreas menores, isso vai estar na frente, nas diretrizes. Quando a gente for trabalhar cada mancha dessa, qual o melhor potencial que a gente dá para ela? Tanto as que a gente trabalhar como áreas de indústrias e comércios com potencial econômico, quanto a gente visualizar aqui que tem algum outro tipo de potencial. Como que a gente vai, isso de como a gente vai explorar o potencial de cada área, vem em outro momento. Se você observar aí, todas as áreas dos distritos industriais, elas estão marcadas, são as áreas aí que estão de roxo. E novas áreas foram colocadas. Por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico indicou uma área nova, perto aí do Bom Destino, vou pedir o Leopoldo para poder mostrar para vocês, que está aí de roxo, ela não faz parte de um distrito industrial, e foi uma área que o empreendedor já teve aqui, falou que ele tem interesse, por exemplo, de entregar um distrito industrial pronto para a prefeitura, através de um recurso de antecipação de área pública, que a gente está procurando também criar esse processo dentro do plano diretor. Outra área que foi colocada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma área que a Codemig está doando para o território, o Leopoldo falou um pouquinho antes, ela está ali perto do Boa Esperança, onde nós colocamos como uma área, essa área aí, ó, lá no fundo do Boa Esperança, que está sendo doada para cá, nós colocamos como uma área potencial para indústrias, comércios, para a gente trabalhar, né, áreas para
atividades econômicas. Não definimos ainda como que a gente vai trabalhar o potencial dessa área, mas já está uma área roxinha onde a gente está pensando para isso. Tem uma terceira área, que é onde o município, também foi a secretaria quem colocou, uma área que já foi, como é que é o termo? Quando desapropriada pelo município, lá perto do Barreiro do Amaral, perto do antigo aterro, que também, eu não sei se o Leopoldo já colocou aí, mas eu pedi o Gileno para poder passar para o Leopoldo o mapa, para colocar e a gente trazer aqui a discussão, uma outra área que a gente vai trabalhar. Então, a pergunta que eu fiz é o seguinte: como a gente está mostrando áreas, a gente não está trabalhando o potencial e essa questão de como desmembrar, como a gente fazer com que a coisa realmente funcione dentro de cada área, vai ter um momento para isso, e se precisar a gente pode criar grupo de desenvolvimento econômico, isso a qualquer momento, não tem problema nenhum. O que a gente está fazendo são os levantamentos das áreas de acordo com as características do que o município mostra, e com as características do que se tem. A minha pergunta é o seguinte: tem alguma área que a gente pode adicionar que tem essa característica? Vocês visualizam alguma área, por exemplo, onde está indo para um aspecto mais restritivo e não deveria ser? É isso que eu sinto falta, às vezes, de entender. E quando vocês colocam essa questão assim, de o que a gente traz não está sendo contemplado, de forma alguma. No momento certo de cada coisa, todas as melhores ideias a gente faz questão que sejam contempladas, entende? Então, vai ter o momento certo ainda, e no momento que a gente ter essa minuta do projeto de lei, a gente precisa que todo mundo leia, todo mundo lá, tudo que ele trouxe, se está refletido lá. Se não está, a gente tem que dar uma resposta, porque uma ideia tão boa como a gente conseguir, por exemplo, desmembrar e resolver essa questão dos grandes terrenos, se a gente tiver um caminho para poder fazer com que seja desmembrado, uma ideia tão boa dessa não tiver lá, a gente tem que responder. Mas não está no momento, porque não está em nada ainda chegamos a esse ponto. Só complementando, Daniel, sei que foi respondendo a você, mas não estou querendo também tomar partido de nenhum lado, não. Mas a gente ainda tem uma reunião que a gente programou só de estudar a Beira-Rio, o eixo da Beira-Rio e o eixo ali da Avenida das Indústrias, que ainda não foi feito. Então, você vê que essa parte que está de rosa, está vendo essa parte que está de rosa no mapa? Que é a área que é a área urbana, né? Vamos dizer assim. Essa parte que está de rosa no mapa, ela ainda não foi tratada. Então, tem muitas áreas ainda aqui na Beira-Rio, ou mesmo na Avenida dos... Por exemplo, a área que está ao redor aqui do Mega Space, a gente ainda não chegou nela. Nós vamos chegar. Né? A área que está aqui ao redor da Ambev, né? Que está aqui, a gente ainda não chegou. Então, a gente está chegando. Nós estamos chegando, nós vamos discutir o território todo. Agora, isso é muito importante, vocês trazerem as demandas, porque a gente não vai adivinhar as demandas. A gente vai tentar acertar, mas a gente não vai adivinhar. A gente tem que ter isso mais claro, assim, qual é o terreno que vocês acham interessante para fazer o que vocês querem. E a gente vai tentar também terminar a nossa parte, né? Terminar o nosso estudo, para ir, assim, de forma mais completa também ver se atende. Mas vocês não precisam esperar a gente terminar, ou uma coisa também não é uma coisa que está pronta, né? Ela ainda vai ser discutida até a audiência, até setembro. Então, assim, eu acho que tem tempo, e mesmo assim, setembro vai ser uma preliminar que pode ser alterada até novembro. Entendeu? Então, assim, não vamos dar o negócio por acabado antes dele acabar, não, porque senão a gente não aproveita o tempo que a gente tem para aprimorar a proposta. É importante você falar isso, e como eu falei, a gente está participando das reuniões desde o início e contribuindo. Eu acho que o papel aqui, como sociedade civil, é contribuir. Mas as contribuições estão todas registradas, Daniel. Talvez só elas não estejam no papel, né? Vamos dizer assim. Tá? Eu sinto hoje, o Lindomar, do Sindicato do Comércio, também não está participando,
Porque, veja bem, eu estou aqui falando da questão industrial, mas mesmo nessas áreas que vocês estão prevendo de expansão urbana, nós temos que também, e já discutimos isso nas reuniões passadas também, como o comércio insere dentro desses bairros, entendeu? Lembra que nós já discutimos isso, né? E a outra coisa, Daniel, a gente não discutiu essa parte toda de roxo que está aqui, ó, que está entre aqui esse vazio aqui, ele é uma área de expansão, mas ainda não tem uma definição o que vai ser implementado aqui, né? Mesma coisa, né? Aqui, embora a gente tenha um índice de irregularidade muito grande aqui no Bom Destino, né? Também não foi discutido ainda, né? O eixo aqui da BR, né? Não foi discutido, assim, que tipo de uso. Então, assim, se vocês tiverem uma grande ideia, né, uma grande sacada, né, ou um empreendimento que vocês acham que vai acontecer, que vocês acham importante, eu acho que a hora de falar é essa, porque a gente não vai adivinhar, entendeu? Assim, nós não temos bola de cristal, a gente está tentando acertar, mas se vocês falarem assim, olha, eu acho que esse lugar aqui é estratégico para o desenvolvimento. Eu não gostaria de fazer nenhuma sugestão aqui agora, neste momento, mas, assim, a proposta que o Leandro comentou da gente fazer um grupo de desenvolvimento econômico antes da próxima reunião, que é para que a gente possa discutir, porque como as reuniões são mensais, a próxima reunião já vai ter passado um mês, né? Já vai estar perto da audiência. Se a gente conseguisse conversar com vocês e com outras pessoas que eu gostaria de convidar, para que a gente pudesse propor coisas reais, eu acho interessante, sim. Leandro, você articula isso, então, né? Sim, vamos articular isso. Acho uma boa ideia. Quanto mais contribuição, gente, melhor. Entende? Quanto mais propostas a gente puder Queria só trazer. perguntar como que funciona esses grupos, qual que é o funcionamento deles? Eles foram montados como ramificações do núcleo, né, Leandro? Com elementos do grupo e da prefeitura. Da equipe técnica, né? E tem até pessoas outros da sociedade civil, outros convidados que às vezes são pessoas muito entendidas de determinado assunto, que são convidadas e fazem parte desses grupos de estudo. Então, nós temos um grupo de estudos focado em habitação e um outro grupo de estudos focado em meio ambiente e patrimônio cultural. Acho que esses são os nomes mesmo, né? São dois grupos que, no decorrer das reuniões, membros do núcleo gestor indicaram, acharam interessante se criar um grupo que fosse desenvolvendo, estudando os assuntos para ir trazendo aqui, e todos os dois que houveram pessoas interessadas foram montados. Agora estamos pensando, vamos montar então esse terceiro grupo, que é um grupo de desenvolvimento econômico. E nesse grupo de desenvolvimento econômico é possível colocar pessoas da sociedade civil, da classe trabalhadora? Colocar qualquer pessoa, não tem, entendeu? Sim, porque os empresários têm a expertise de como fazer o desenvolvimento econômico, mas os trabalhadores também têm, né? Igual a gente discutindo a questão da expansão do metrô, né? Os trabalhadores do metrô, né, são técnicos concursados, eles têm expertise de como expandir o metrô também. Então, acho que seria interessante, para além da sociedade civil, dos empresários, também colocar os trabalhadores. Sim, sem problema nenhum. Eu vou criar o grupo, vou mandar uma mensagem para todos lá que queiram participar e vou incluir as pessoas, tá? E aí a gente começa, esse grupo de desenvolvimento econômico, por exemplo, ele vai, tal qual os outros grupos, marcar um dia de reunião, e ele vai reunir e trazer as questões todas, fazer os estudos paralelos que vão ser trazidos para cá, e levados à apresentação do núcleo, à apreciação do núcleo. Ótimo, Leandro, muito obrigada.
Mas aqui, só voltando de novo à pergunta, tem alguma coisa, alguma área específica? Por exemplo, alguém ficou com dúvida assim, por que que tal área aqui está verde? Queria entender melhor. Aí a gente pode entrar e detalhar mais, porque a gente não sabe quais são as dúvidas, né? Foi feita uma apresentação macro, né? Mas a gente pode entrar aí em qualquer, tentar entrar em detalhes aí de qualquer área. Isso, eu havia perguntado por dois motivos ali. Um, pela proximidade com o Rodoanel, né? Segundo o governo do estado, o intuito do Rodoanel é não gerar nenhum avanço urbano ao entorno dele. E o outro é devido estar na fronteira de Sabará. E aí perguntei se havia, então, algum estudo levando em consideração possíveis conurbações. A gente sabe que áreas conurbadas entre municípios, essa falta de controle da fronteira municipal gera, né, recorrente no Brasil, gera áreas periféricas com baixo dinamismo econômico, com problemas sociais. Mas é essa área roxa mesmo. Então, Glauco, especificamente aqui nessa região, uma região que é apta para a urbanização, pelos critérios físicos e naturais, é uma região que liga, que faz a ligação, né, entre a cidade e a região do Barreiro do Amaral. Então, é uma conexão natural, urbana, né? Então, e o Rodoanel, ele tem previsão de ter pontes, né, que vão permitir que essa ligação continue por baixo, né? Então, esse é um lugar que, naturalmente, se a gente não conectar a cidade, o Barreiro do Amaral vai ficar isolado, né? Então, para o planejamento, ele se der de forma ordenada, nos próximos 10, 15 anos, é interessante que essa área seja conectada ao Barreiro do Amaral. A principal função dela ser urbana aqui nesse trecho, até as declividades nem são tão boas assim, mas ela tem essa função de ligação, né, que liga a sede até o Barreiro do Amaral, para ele não ficar isolado, tá? Assim, dando uma resposta mais simples para você. Em Sabará, é muito difícil a gente conter. Conurbação, ela nem sempre é maléfica para o município, não. Ela pode ser benéfica também, né? Você pode conurbar ali com o município, ali uma região, formar um bairro que tem ali concentração de comércio, concentração de serviços, né? Postos de saúde que vão atender os dois municípios, né? Vão atender aquela região. Nem sempre ela é problemática. Ela é problemática quando ela ocorre de forma desorganizada, né? Desordenada, informal, né? Muitas vezes sem infraestrutura, aí ela acaba se tornando um problema social, inclusive, né? E Santa Luzia tem essa questão ali no limite com Sabará, mais com o limite com Belo Horizonte, né? Menos com Sabará e mais no limite com Belo Horizonte. E a gente está atento, sim, à questão isso até parece, acho que é muito importante você ler o produto 3, tá? Que o produto 3 traz essa questão ali sobre o Isidoro, a pressão que está tendo do Isidoro para a ocupação ali da fronteira no distrito de São Benedito, tá? E essas questões estão lá. Mas eu prefiro, igual eu te falei, que você mande as respostas e a gente consiga construir, mande as perguntas e a gente consiga construir respostas mais completas. Ok? Ficou bom assim, gente? Todo mundo feliz ou todo mundo mais ou menos feliz? Tem que brincar um pouquinho também, né? Nem Deus agradou todo mundo, né, gente?
Somos nós que vamos agradar. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma questão? Pessoal da sociedade civil, vocês estão achando que está dando para acompanhar? Alguma